Ok, está a gravar então. Acho que estou a gravar correto. Portanto, vocês têm aqui um conjunto de packet tracers que nós iremos trabalhar e abordar neste UFCD e depois vai ser com base nisto. Portanto, o UFCD, em termos de avaliação, vocês no final vão fazer um PKA, é quase a mesma coisa com um PKT, só que a diferença é que no PKA vocês vão colocando, fazendo as configurações, portanto, não é preciso colocarem nenhum equipamentos, fazendo as configurações, as rotas, os IPs, as máscaras, e à medida que vão fazendo isso, ele vai dando a pontuação. Ok? E portanto aquilo está feito e vai ser com base nisso que iremos fazer. Nós nesta UFCD iremos abordar mais o Layer 2, portanto mais vocacionado com o switch, vamos ver como é que os switches funcionam, antes vamos ver como é que a bridge funciona, no fundo depois há um switch depois há uma bridge com muitas portas, depois vamos dar alguns protocolos, nomeadamente o VTP, o Spanning Tree, e vamos trabalhar com VLANs. E depois no final vamos fazer rotas estáticas, vai ser a introdução antes de entrarmos nas rotas dinâmicas que queremos dar no módulo a seguir no 5104. Esta UFCD tem 25 horas e no final da UFCD, agora não sei quando, há algures em Amã, vocês vão depois fazer um teste à volta de 3 horas, 2-3 horas, vai ser um packet tracer, está bem? É mais ou menos isso. E um packet tracer, portanto, que será isso, onde eu dou e depois vocês remetem o packet tracer. Portanto, quando remeterem o packet tracer, automaticamente sabem a pontuação que tem, depois aquilo é uma regra, não sei quantos pontos são, 200, 300, 400 pontos, mas depois aquilo vai fazer uma regra de 3 simples e tem a nota do FCD, portanto, ok, mais coisa, menos coisa, mas há ali depois uns 5% que isto, o FCD tem 95% daquilo que conseguirem mostrar, e depois há ali 5% estão da nota, que é se estão presentes, se participam, se não participam, essas coisas. Mas isso tem pouca influência muitas vezes em termos de nota. Ok? Tá? Portanto, vai ser assim a UFCD. Então, o que é que nós temos aqui em termos de packet tracer? Eu não sei se já tinha feito... Não é este. Não é este. Temos aqui o Lab 251. Ok? Este Lab 251 é um packet tracer para vocês fazerem, que é para fazer uma configuração inicial, portanto, da ligação do switch, está bem? Portanto, isto é algo que vocês vão fazendo aos poucos. Tem aqui uma ligação, já vos falei aqui neste cabo azul, cabo de consola. Já? Já tinha falado no cabo azul, cabo de consola? Não? Espera lá, deixa-me levantar aqui. Não? Ok, então pronto, falo agora. Vou levantar aqui a máquina porque eu não tenho o packet tracer. Olha, vocês até depois o exemplo de um dos packet tracers que vocês vão fazer. Ainda não consegui instalar o packet tracer inicial aqui nisto. Eu vou abrir aqui um novo packet tracer. Ok. Portanto, isto relativamente então a este packet tracer que eu estava aqui a identificar, o Lab 251 Basic Switch Configuration. Isto é para vocês fazerem, está bem? Não agora, não em aula. Em aula nós vamos fazer alguns em aula e depois vamos fazer correções e eu vou explicar. Este está aqui, mas de qualquer forma eu vou dizer no que é que consiste. Portanto, este packet... Sim? Estamos na 5102. Está bem? Isto aqui foi uma troca que eu pedi com o formador. Eu expliquei-vos isto no outro dia. Com o... Não, é 5102. É esta, 5102. Ok? Tá, mas isto aqui é o Basic Switch Configuration, porquê? Porque nós inicialmente, eu na primeira UFCD, não fomos logo para isto, quis que vocês trabalhassem muito com o IP. Aliás, ainda vão fazer teste, não é? E vão ver daí da importância, porque aquilo que eu quero é que vocês olhem depois para um IP, para uma máscara e sabem o que é que está aqui. Mas estou a dizer, portanto, esta configuração que nós aqui temos, então a configuração onde temos aqui um cabo de console. Vamos aqui ver, cabo consola, cabo consola, ok. São então estes cabos de consola, estão a ver? Portanto, são azuis. Inicialmente eles eram ligados, vamos ver aqui mais. Inicialmente os cabos eram assim, ok? Tinham estas portas chamadas RS232, são portas série, e depois tem aqui esta ficha, que é um flat cable, ok? E os cabos aqui vê-se melhor, portanto isto ligava-se na parte de trás do computador, na porta série que o computador tinha, RS232, a porta COM, e depois isto se permitia então ligar ao equipamento.
O que é que acontece? Como os computadores deixaram de ter estas portas, neste momento passaram então a ter portas USB, então há muitas situações onde temos adaptadores, que era aquilo que eu já tinha mostrado anteriormente, que eles agora se foram embora. Que era então o cabo de consola. Tínhamos então aqui uns cabos com adaptadores. Onde é que ele está? Está para aqui. Portanto, isto é o cabo tradicional, o cabo azul, o cabo de consola. Tinha aqui logo no início tinha aqui uns cabos com adaptadores, agora já não tem. Pronto, é isto. Olha, aqui, está aqui para que vocês verem. Estão a ver? Portanto, isto tem a porta depois USB. Isto liga agora para os computadores, toda a gente tem porta USB, deixa de ter porta série. Depois isto é ligado e depois aqui é isto para ligar. Aqui isto não, isto é uma ficha RJ45 para ligar às portas dos equipamentos. Ok? Portanto, em termos de ligações, neste momento as ligações são feitas dessa forma. Aquilo que sucede muitas das vezes, ou aquilo que agora começa a aparecer, é no cabo de consola, já sem, portanto, cabo de consola USB. Ok, nós temos aqui. Portanto, hoje em dia, aquilo que é natural e normal é termos cabos de consola assim. Tem portas USB e tem aqui o cabo de consola normal, ok? São estes azuis para ligar, portanto, aos cabos de consola, porque os computadores têm portas USB. E, então, para que servem então estes cabos de consola? São então estes cabos que estão aqui. Eu vou neste momento pegar aqui no equipamento, portanto venho aqui aos equipamentos, venho ao switch. Nós iremos trabalhar sempre com este equipamento, portanto este switch que está aqui é o 2960, ok? Portanto, a gente trabalha todo o curso só com 2960, coloco aqui o equipamento. E agora tenho aqui um PC, eu vou pegar aqui no PC, portanto isto de acordo com o diagrama que vocês têm aqui para funcionar. E temos o seguinte, temos então em termos de ligação, para já, este crop straight through, portanto, vamos ver depois este cabo, portanto, isto é um cabo normal, que vocês já viram lá na sala onde tivemos, portanto, é um cabo de cobre. Ligamos aqui e vamos aqui ao Fast Ethernet. Okay? Fast Ethernet, quando chegamos aqui, neste caso vamos ligar à porta 18. É a porta 18, porquê? Porque é isto que nós temos aqui definido. Okay? Então, porta FA F18. E então ligamos, vou pôr isto mais maior grande, para verem. Chama a atenção, estes números que estão aqui das portas estão visíveis porque se nós viermos ao Options, temos aqui Preference, e nas preferências temos aqui Always Show Port Labels in Logic Workspace. Se eu desligar, ele retira ali o número das portas. Okay? Portanto, isto é conveniente estar ativo para vermos as portas. Quando não quisermos, também podemos retirar as portas. Okay. Agora, o cabo de consola é este azul que está aqui. E então, nós vamos ligar aqui do RS232, portanto, de um PC, de um portátil, enfim, e vamos ligar ao equipamento, neste caso ao switch. Quando clicamos no switch, vamos ligar diretamente aqui ao consola. Okay? O cabo aqui aparece assim redondo, não aparece direito como aparece aqui, mas estamos então ligados. Este cabo de consola, então, esta ligação. Isto porquê? Vamos agora ver, portanto, eu vou abrir agora aqui o switch, venho aqui ao CLI, e nós, agora, a partir de agora, vamos trabalhar em CLI, Command Line Interface, que é para fazermos então os comandos, já lá vou. Ou então, portanto, podemos aceder ao CLI, ou então se vier, já agora vou pôr isto, só um bocadinho, por aqui, top. Se eu vier aqui ao PC, okay, este é o PC onde está ligado, venho aqui ao desktop e agora venho aqui ao terminal. Estão a ver? Terminal. Clico no terminal, aparece-nos esta configuração, mais isto seria, nós ainda não conseguimos. Na formação presencial, seria então algo que vocês, para acedermos diretamente aos equipamentos, é esta a configuração que tem que fazer. Portanto, aquele cabo para ligarmos então aos equipamentos, neste caso ao switch, vou aqui mostrar-vos a porta do switch. Portanto, se viermos aqui ao switch, 2960, okay, da Cisco. Este é o switch com o qual nós estamos a trabalhar. Estão a ver? Portanto,
isto aqui até tem menos portas, estão a ver? Tem aqui as portas, por aqui fora. E agora vamos ver aqui a parte de trás do switch. Vamos ver se encontro aqui a parte de trás, que é para mostrar a consola, a ligação de consola. Cisco. Posterior. Não sei se é posterior, se é inferior. Está aqui. Esta imagem é esclarecedora. Portanto, aqui à frente nós temos as portas onde ligamos então os cabos para ligar os computadores, não é? Que são então estas nos quais nós ligamos à porta F18. Esta porta de consola é então ligada, okay? É uma porta que está aqui, que é consola. Okay? Todos os equipamentos têm então esta porta de consola. E isto serve para quê? Obviamente que um switch ou um router ou outro equipamento não tem ecrã, como tem o nosso computador. Então nós, para fazermos uma configuração inicial, precisamos então do cabo de consola, que ligamos ao nosso computador, acedemos, ligamos depois ao equipamento e depois fazemos uma configuração inicial, okay? Que é esta que está, uma das que está então aqui definida para realizarem, que é uma configuração que vamos então fazendo para que o equipamento fique com a configuração mínima. Depois de fazermos aquela configuração, esse equipamento vai então para um bastidor, pode ir para a China, literalmente para a China, e depois nós acedemos do local onde estamos ao equipamento e fazemos a configuração. Okay? Portanto, mas inicialmente então é necessário este cabo de consola para realizarmos essas tarefas. Então, isto é ligado aqui, por exemplo, se for o router, que podemos trabalhar, router 2911. Que é o outro router com o qual nós vamos trabalhar muitas vezes. Portanto, este router estão aqui, está aqui, estão a ver? Ele tem, vamos ver se eu vejo a outra parte da frente, este já está um bocadinho, tem o 2911, epá, eu queria ver, está aqui. Este também é o 20, este não é exatamente a mesma coisa, mas pronto. Mas aqui atrás, portanto, do router, ele há de ter aqui uma porta de consola. Há de vir para aqui uma porta que diz consola. Esta por acaso não se consegue distinguir bem. Isto até é um router que tem muitas portas, é um router assim um bocadinho diferente. Temos aqui o uplink, downlink do router. Este já é muito antigo. Tem aqui, estão a ver? Portanto, o equipamento tem uma porta azul a dizer de consola. Okay? Este é o 28.000, mas, ou 2.800. Mas pronto, mas tem então aqui esta porta de consola onde nos ligamos. Portanto, os equipamentos em termos de configuração da Cisco e não só, equipamentos de outros fabricantes, têm uma porta de consola. E então quando nós vamos ligar, fazemos OK. E agora o que é que acontece? Reparem que aquilo que nós escrevermos num lado vai aparecer no outro. Okay? Portanto, a primeira coisa que há a fazer nesta configuração é isto. Existem então dois modos de funcionamento, o modo privilegiado e o modo normal. Quando nós acedemos então ao equipamento, estamos a trabalhar com o modo normal, que é este. Portanto, eu posso fazer aqui um show. Okay? Se fizer um show, reparem que ele mostra incomplete command. Então, como é que eu posso ter ajuda? Show, ponto de interrogação, e ele mostra-me, olha, estando cá fora, sem ter acedido, posso fazer o show disto tudo. Show, por exemplo, SSH. Ele diz que o servidor não está a trabalhar. Okay? Mas reparem que ele apresenta num e no outro. Se eu fizer aqui outra vez show, eu vou fazer agora, por exemplo, IP. Enter. Ele diz incomplete command. Porquê? Normalmente isto é, na prática, nós fazemos sempre a configuração via console. Agora, para evitar estarmos a fazer uma ligação, termos mais uma ligação de cabo, aquilo que o Packet Tracer nos permite é clicarmos diretamente no equipamento e termos acesso ao CLI. Então, por isso, não precisamos então do cabo de consola. Está bem? Essa é a razão pela qual temos aqui o CLI. É para não termos de estar aqui a fazer com o cabo de consola, que isto depois é trivial, e assim qualquer equipamento que nós possamos ter, clicamos lá em cima e fazemos. No entanto, volto a dizer, a configuração é feita inicialmente algo semelhante ao que está aqui neste exercício. Depois o equipamento há de ter um IP, portanto é dado um IP e normalmente, depois já vamos ver o que é isso no VLAN, numa rede específica de gestão do equipamento e nós depois acedemos, okay, por protocolo SSH, Secure Shell, um protocolo que também vamos ver em Linux e em Windows, vocês também vão abordar, acedemos então aos equipamentos e fazemos a configuração remota. Okay? Portanto, isso é aquilo que sucede em termos de funcionamento. Então, o que é que eu peço então, ou porque é que estou aqui a indicar aqui este exercício?
Este exercício é um que vocês então podem não fazer, está bem? Vão executando, show running config, tal como está aqui. Portanto, o sistema tem dois modos de funcionamento. Um modo normal e depois tem um modo em que está como modo privilegiado, portanto como root, tal como nós temos no sistema quando em Linux, não é? Passamos para o Cardinal, estamos em modo root. E depois aqui temos então show running config e há aqui um conjunto de opções que vocês podem ou não responder para ver o que é que está a acontecer, para ver em termos de funcionamento como é que funciona o próprio switch. Tá bem? Isto é um exercício que é então para fazer, vocês vão fazendo. O exercício, aqui temos a VLAN. Este é, por exemplo, para gerirmos o acesso à consola com passwords. E aqui depois Default Gateway, depois vamos ver o que é Default Gateway, VLANs. No final, temos aqui MAC Address Table, ver a questão dos MAC Address e temos aqui a questão do Sticky Bit, Port Security, exatamente. O que é o Port Security? O Port Security é uma situação de configuração que vai fazer o seguinte. Quando nós estamos então numa rede, não é? Portanto, não diria em casa, mas temos então uma rede na empresa, o que sucede é que se alguém for à nossa empresa, se tirar o cabo que está ligado a um computador e ligar ao computador dele, tinha acesso à informação que estava lá na empresa, chegava aos switches, etc. por aí fora. Em termos de segurança, para que isso não aconteça, uma das regras, para além de outras, por exemplo, todas as portas do switch estão em baixo, exceto aquelas que estão a ser utilizadas. Isso não é uma regra de segurança. Mas neste caso, se alguém fosse à empresa, pegasse no cabo que estava ligado a um computador e ligasse ao computador que ele estava, se tivermos aqui a questão do Port Security, o que é que acontece com o Port Security? Esse utilizador não acede à rede e o próprio switch desliga aquela porta ou pode inclusive desligar o switch, como podem ver. Portanto, isso é uma questão de Port Security. Porquê? Porque o MAC address com que o cliente tem é diferente do MAC address com que estava no equipamento. E como isso sucede, o switch só vai permitir, e é isto que está aqui a acontecer, permitir o número máximo de MAC address dos equipamentos que se ligam até ele. Okay? Portanto, tem a ver então aqui com a segurança que está aqui a ser feita. Está bem? Outro exercício é o Lab 252. É ligeiramente diferente, mas vem na continuidade daquilo que estamos a fazer. Vocês podem então realizar este Lab e fazer então aqui a configuração. Obviamente que estas configurações, estes laboratórios são para serem feitos, ou eram para serem feitos, em equipamentos reais. Como não temos essa possibilidade, podem fazer aqui no Packet Tracer. Há aqui algumas coisas que não podemos fazer, de resto, podemos fazer praticamente tudo o que está aqui definido. Okay? Portanto, isto são então, como eu vos disse, o Lab 251 e o Lab 252, exercícios para vocês fazerem, para verem, para se habituarem a trabalhar então com os equipamentos e com os switches. Okay? Dito isto, no 5.2 temos aqui, em termos de PDFs, temos aqui logo o 01, Basic Device Configuration, que é aquilo que eu estava aqui a dizer, Power on Self-Test, o post, como é que o equipamento funciona, o que é que acontece, as imagens, os links, as portas, os LEDs, como é que eles acendem. Eu vou passar um pouco por cima disto, sugiro que vocês leiam esta informação para estarem aqui dentro. Como é que podemos fazer o Recovering from a System crash, portanto, se o computador for abaixo, o que é que a gente pode fazer, a ligação do cabo de consola, ok? E isto seria então fazer depois de laboratórios, mas isto era com equipamentos reais que nós não temos a oportunidade de fazer porque o equipamento ainda não está. Depois temos aqui a configuração das portas do switch, o funcionamento do trabalho em full duplex e em half duplex. Eu já tinha explicado aqui o conceito de half duplex e full duplex. Half duplex era, e para aqueles que se recordam, mas também é fácil de entender, a quinta via que existia na ponte 25 de Abril, portanto aqui há anos atrás haviam duas faixas no sentido de Lisboa-Almada e duas faixas no sentido Almada-Lisboa, e havia uma faixa do meio, que era uma faixa que estava aberta no sentido Almada-Lisboa
durante a manhã, e à tarde no sentido de Lisboa-Almada, portanto num sentido diferente. Então, essa faixa funciona em alto duplex, ou seja, enviava carros num sentido e depois e depois só no final do dia é que os carros vinham no outro sentido. Full duplex quer dizer que enviam e recebem constantemente, ok? E há aqui depois a configuração, que é para fazer show running config, em termos de configurações, e o acesso remoto, ok? Também ao equipamento com a utilização do SSH. Okay? Porque há aqui estas configurações, vocês podem fazer isto, Basic Router Configuration, configurar as interfaces, mas a gente depois já vai mais à frente aqui com as interfaces. Okay. Dito isto, temos aqui os conceitos do switch. Estes conceitos que estão aqui estão em inglês, eu vou agora passar um PowerPoint em português, ok? Mas que vai fazer referência ao que está aqui. Também. Portanto, se quiserem, também podem fazer isto. Então vamos abrir este é o Spanning Tree Switch. Está aqui. Então vamos ver aqui o primeiro PDF dos switches. Está bem? Alguma questão? Não? Então vou parar aqui a gravação. E